Infelizmente não deu para remover aquela lima fraturada. Qual que é a chance disso dar problema para o seu paciente amanhã ou depois? Essa hora você vai ter que considerar 3 variáveis e aí eu vou explicar para você também como que essas 3 variáveis podem impactar para assim você conseguir, né, saber melhor aí qual que é a chance disso atrapalhar realmente o prognóstico. Primeira coisa é qual que foi o terço, qual que foi a localização dessa fratura. Por quê? Se uma lima ela fratura num terço cervical, ela deixa praticamente todo o conduto por instrumentar e por obturar. Se essa fratura aconteceu no terço médio, a gente está no meio do caminho. Se essa fratura aconteceu apical, realmente é um comprimento, né, de canal ali sem um preparo adequado, eventualmente sem uma obturação adequada também, que ficam comprometidos. Então, quanto mais cervical, acaba sendo, de uma certa forma, mais fácil, né, a remoção em função da proximidade ali no acesso, no entanto, pior o prognóstico. E vice-versa, quanto mais apical está a fratura, realmente a remoção pode ficar mais comprometida, no entanto, se esse fragmento fica, o impacto no prognóstico tende a ser menor. Segunda variável, qual que era o diagnóstico desse caso? Porque quanto mais contaminado, pior o prognóstico. Porque quanto mais contaminado, se era um caso de necrose, com lesão periapical associada e houve uma fratura de instrumento, a gente tem uma carga microbiana ali que pode não ter sido trabalhada, removida, reduzida e depois também obliterada de maneira adequada por falta de um selamento totalmente adequado, e aí isso tende a impactar mais do que se fosse, por exemplo, uma pulpite, certo? Que você ainda não tem uma contaminação aí tão extensa. E a terceira variável, o terceiro ponto, é em que momento do preparo que houve essa fratura de instrumento. É diferente se você fala assim, olha, vamos pensar já, né, os outros fatores aí piorando o negócio. Então, um caso de necrose, você foi começar ali com uma lima de exploração dos canais e aquilo fraturou. Então você nem conseguiu limpar nada ainda e já nesse momento teve uma fratura, um fragmento ficou e impediu todo o resto do preparo. Ou seja, todo o preparo por ser feito e selamento que vai ficar aí sem selamento, sem preparo, sem selamento, sem nada. Por outro lado, se foi aquela lima final que você estava passando, falou, caramba, já tinha feito até às vezes o shape final e fui dar uma caprichada nisso de alguma forma ali e aconteceu aquela fratura, então você tem um meio muito mais descontaminado e que aí sim, né, você fala, poxa, já tinha uma redução de carga microbiana ali eventualmente e já tinha uma conformação de conduto, aí tende a ser um impacto menor no prognóstico, certo? Então são essas 3 variáveis que aí você vai considerar e pesar na hora de comunicar ali, de conversar com o seu paciente, certo? Muito bem, se você não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva já, ativa as notificações e eu quero te avisar que essa semana, na quarta-feira, dia 31 de maio de 2023, às 7 horas da noite, a gente vai ter uma live para conversar a respeito de reabsorções. Mais especificamente, medicação intracanal em caso de reabsorção. Você usa medicação intracanal em todo caso ou não usa? E no caso de usar, independente aí se você respondeu que usa em todos os casos ou não, qual que é a medicação intracanal correta, adequada, que cabe ali dentro de cada reabsorção? Tem diferença? Sim, pode ter diferença. E aí, dependendo do manejo e dependendo de você fazer o uso adequado da medicação que compete de acordo com o que você quer ali de resultado dela, você pode realmente ter um prognóstico mais favorável num dente ou menos favorável. A gente sabe, especialmente que reabsorção, só dando um exemplo rapidinho, reabsorção pode ser uma sequela de trauma. Trauma costuma acometer uma parcela da população numa alta frequência que é de pacientes extremamente jovens, de 7 a 12 anos. Então é uma idade muito crítica, porque se existe uma perda dentária precoce nessa região, você pode ter ali tanto um prejuízo físico, com um problema ali, uma alteração no desenvolvimento ósseo dessa região edêntula, como também o prejuízo emocional para esse paciente, psicológico, que é imensurável, ok? Então, você tomar a decisão correta, tanto dizendo se é necessário o uso de uma medicação intracanal ali ou não e qual medicação usar, é extremamente importante. Aí
Se você quer acompanhar esse papo ao vivo, eu convido você a estar presente na live aí que a gente vai ter na quarta-feira, então, dia 31 de maio, às 7 horas da noite. Lembrando que os nossos convites para a live, eles só chegam através do e-mail dos nossos inscritos na nossa Endolovers VIP List, tá ok? Deixa o seu like aqui, espero te ver na quarta-feira, grande abraço, um grande beijo, uma ótima semana para você.